Irmãos amados, é sempre uma oportunidade de nos encontrarmos. E este encontro é sempre argamassado pelos ensinos do Cristo, que tornam os nossos vínculos indestrutíveis. Na verdade, vamos parafrasear o evangelista João em sua primeira epístola, no capítulo 2, quando ele diz: não trago nenhum ensinamento novo. Em verdade, os ensinos a que me reporto são os mesmos do princípio. Sim, queridos amigos, iremos reiteradas vezes falarmos do Cristo, dos seus ensinos. Em verdade, nós poderemos questionar o que movia o Cristo, o que motivava Jesus para sair dos páramos celestiais e mergulhar no psiquismo espesso da terra. E nós não encontraremos um outro mote que não seja o amor. Em nossas visões objetivas, o Cristo se dirige a Jerusalém para mostrar que o templo se perdera, se tornara árvore frondosa, cheia de folhas, com copas que chamam a atenção os viandantes de todas as latitudes, mas que não ofertam os frutos. E o Cristo vem nos falar da construção do reino de Deus em nós. E por que trazemos tal proposta? Porque ainda na epístola de João, ele assevera: aquele que diz segui-lo deve andar como ele andou. Então, nós criamos esse paralelo. O que nos motiva? O que nos impulsiona? Qual é o nosso desiderato existencial? Qual o nosso propósito? Em Cristo, a construção do reino de Deus. Então, nós percebemos que Jesus, neste deslocamento, para mostrar que o templo, por si só, não era a proposta do autoencontro, mas na forma do caminhar, que não existe um caminho para a felicidade, que a felicidade é o próprio caminho. Por isso, enquanto se dirige, ele esparge o seu aroma. Nós então sabemos que quando mergulhamos no ergástulo físico, nos matriculando neste grande educandário da terra, desempenharemos funções. Acontece que nesse instante a visão fica obliterada, por isso que os benfeitores amigos chamam Vale da Neblina.
E nós tiramos a prioridade do mergulho na carne, que é a nossa melhoria, a evolução espiritual. E nessa nossa breve analogia, não existe problemas em querermos desenvolver as nossas funções ou as nossas tendências, ainda que sejamos empresários, médicos, políticos, funcionários. Importa que ao longo deste percurso nós nos permitamos espargir flores, porque nas palavras do Cristo, do que vale conquistar o mundo e perder a alma? Hoje nós reflexionaremos em torno do nosso caminhar, porque ainda na epístola de João, e nós trazemos João, porque João é esse evangelista carismático. Nas suas palavras, esta empatia que nos sensibiliza e nos desperta a vontade de conhecer. E ele, que diz não trazer um ensino novo, ele dar continuidade ainda neste mesmo capítulo, dizendo: então, pois, se tu dizes segui-lo e odeia teu irmão, tu não o segues. Porque onde há luz, não há trevas. Ora, queridos amigos, caminhar seguindo Cristo. Trazer o comportamento do Cristo em nós. E é necessário, imprescindível, diríamos, para seguir Jesus. Faz-se necessário autoconhecimento. Porque Jesus é explícito. Em suas próprias palavras ele assevera: nada fiz que não fosse na vista de todos. Jesus é o cântico divino, lúcido. É o lirismo de Deus, cativando as almas. A sua sonoridade é fármaco e é luz, é alento e é amparo. Não há dúvidas em relação a Jesus. O que nós precisamos é mergulharmos em nós para saber quem somos. E começar nesse autoconhecimento, o burilamento necessário para a nossa modificação. É claro que Jesus não traz o formato do caminhar em equações que não conseguimos resolver. O seu lirismo puro, profundo, agasalha todos aquele de boa vontade, tal qual no hino glorioso que evidenciava o seu mergulho na carne. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E como trazer este luzeiro no nosso mundo íntimo para que percebamos as distonias, as diferenças,
Porque não basta somente dizer Senhor, Senhor, como assevera Jesus. E ali em Mateus, nós trazemos Mateus não por acaso, porque há peculiaridades em cada evangelista. Se João é carismático e profundo, se Lucas nos traz o pensamento hebraico, mas dentro da explicação da lucidez helênica, Mateus nos apresenta o Cristo como rabino, como mestre de Israel. E nós queríamos nesse instante trazermos alguns ensinos contidos no capítulo 5 e no capítulo 18. No capítulo 5, Jesus diz as bem-aventuranças, dentre outros ensinos. E ali era uma proposta de autoconhecimento. É como se nós fôssemos trazer uma luz que vai se acendendo em gradações para que possamos perceber as nossas mazelas, os nossos entraves e gradativamente retirando do nosso ser. E quanto mais cortinas tiramos, mais nos enebriamos, porque as paisagens vão se ampliando e se aprofundando. Quanto mais tiramos estes entulhos ou abrimos essas cortinas, mais percebemos o Deus em nós. Então, o primeiro ensino do autoconhecimento é: nós vamos trazer palavras mais para os nossos dias, porque ao pé da letra seria bem-aventurado os pobres de espíritos. Vamos trazer dentro desta nossa abordagem: felizes são aqueles que já conquistaram a humildade. A humildade, meus queridos irmãos, é a primeira luz que se acende, é a primeira gradação em compreensão. E esse já é um contraponto aos nossos dias. Em uma sociedade que evidencia o conhecimento, o poder financeiro, o poder social, para que tenhamos destaques, para que sejamos superiores, isso nos impede a percepção ou a construção do reino de Deus. Porque há uma necessidade de sermos humildes para aceitarmos os ensinos de Deus. É claro que se essa conquista se der para aqueles que já lograram, auriram um destaque na sociedade, ainda mais consubstancialização terá. Então, de posse da humildade, nós reconhecemos que temos falhas. Porque se não existe humildade, os outros é que estão errados, ainda que seja o mundo. Mas o certo sou eu. Na humildade eu me percebo com erros, com dificuldades. E as luzes vão se acendendo. Bem-aventurado os que choram. Felizes aqueles que reconhecem os seus erros, que a dor os visita, não por injustiça, não por ignorância, mas como consequência direta dos nossos gestos impensados. Bem-aventurado aqueles que são mansos, ou felizes aqueles que são calmos,
que não deixa a intemperança, a sugestão instintiva dominar o seu ser. Felizes aqueles que ainda sob o açoite da crítica, constrangido, não dão vazão aos seus ímpetos. É claro, eu vou ressaltar que essas bem-aventuranças, elas têm algumas diferenças dependendo da tradução. Se nós pegarmos a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, para as propostas trazidas pelas Bíblias Ferreira Almeida, nós encontraremos que tem diferenças, mas não vão mudar a importância, o significado do conhecimento. Bem-aventurado aqueles, prossegue o hino, que forem perseguidos e tiverem sede de justiça. Nós sabemos das dificuldades, da justiça equânime, essa somente em Deus. Porque, sem tecermos críticas dos julgamentos sociais, dos julgamentos do judiciário, das cortes, onde os magistrados têm que se nortear pelos atos que estão nas peças, e nem sempre ali se encontra a visão mais profunda. Ou a nossa miopia, onde julgamos pelas nossas tendências. Então, quando diante da lei somos injustiçados, da lei maior, quer dizer que estamos seguindo os passos daqueles que, apesar de todas as disposições para se deixar acomodar em uma sociedade permissiva, e nós já conseguimos caminhar, perceber as diretrizes divinas, seremos perseguidos, teremos a sede dessa justiça mais profunda. Enquanto essas luzes vão se acendendo, e nós vamos percebendo as nossas mazelas, as nossas distâncias, nós queremos hoje parar neste patamar, quando diz: bem-aventurado os misericordiosos, felizes aqueles que perdoam, porque para perdoar é preciso amar, reconhecer que também erramos e clamamos aos nossos agredidos, às nossas vítimas, que nos perdoem. Porque quando nós vamos ascendendo em compreensão, nós percebemos o quanto também erramos. Qual a consciência, ainda que não lúcida em sua totalidade, quando já atinge a maturidade, pode dizer que não machucou, que não agrediu, que não iludiu, que não fez com que pessoas chorassem. E quanto mais próximo de nós, mais lesados, machucados. Ora, queridos irmãos, nessa junção entre João e Mateus, dando continuidade ao capítulo 5, é tão importante fazermos essa analogia com o templo, que Jesus veio mostrar que era a forma de caminhar. E ele diz: se tu então vai fazer uma oferta a Deus, e ainda que se encontrando no templo, se recorda da agressão que fizestes ao teu irmão, interrompe a oferenda. Vai, volta a ele e pede desculpas. Entre você e ele
e a luminosidade divina estabelecendo a concórdia. Nós percebemos daí a importância, maior do que o cerimonial, maior do que o alvo, a forma de caminhar. Como nós caminhamos, o reconhecimento, e isto é fundamental, porque aquele que diz andar como ele andou, não odeia. O ódio é a antípoda da síntese divina. Não consegue obstacular o amor, porque em uma analogia, se ódio é sombras, sombra é ausência de luz, não tem consistência própria. Então, queridos irmãos, se nós somos cristãos, não deveremos agasalhar o ódio no coração. E poderíamos aprofundar isso em inúmeras vertentes de pensamento. No ambiente bíblico, na Bíblia, o amor é citado 308 vezes. O ódio, 57. Porque o amor é o propósito. E nós trouxemos este assunto porque a polarização social está levando o homem a residir na instância instintiva, na oposição à sua essência, caminhando em trajeto contrário ao seu motivo existencial. Então as pessoas têm odiado. Há um exarar desse ódio nas redes sociais, porque alguns apresentam o que pensam e esse pensamento vai diferir dos demais. Quando nós paramos para refletir, ainda no ambiente da Bíblia, agora mais direcionado para os ensinos do Cristo, ainda no capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus asseverando: aprendestes o que foi dito, amarás os teus amigos e odiarás os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem, orai pelos que vos injuriam, para que sejais filho de Deus nosso Pai. Olha a veemência. Sim, queridos irmãos, quando Jesus diz: aprendestes o que foi dito, faz-se necessário recordarmos que além da Torá escrita, existia a Torá oral, as tradições. E para que nossas palavras não se percam, tais ensinos são configurados nos manuscritos do Mar Morto ou nos manuscritos de Corã. Estes descobertos em 1947 nas cavernas de Corã. E ali que entendemos que está preso a comunidade dos essênios, até orienta para que não permaneça no local físico onde se encontra o teu adversário. E o jugo do Cristo, quando ele diz: eu, porém, vos digo, é o cântico melodioso do amor, é a luz em expansão, nele não há sombras, portanto ele canta o hino da imortalidade, o reino de Deus na sonoridade dos seus ensinos. Se nós sairmos deste ambiente
para mergulharmos no ambiente da psicologia, nós encontraremos Carl Gustav Jung a nos falar das sombras. A sombra é a parte do nosso ser que não percebemos. Vamos ver essa analogia? Nós nos deslocamos. Estamos sempre pensando, principalmente nos nossos dias de imagens, como está o nosso cabelo, se os nossos dentes realmente foram clareados, se a pele está bonita, se a roupa. E nós, parece que não mais nos deslocamos, nós desfilamos, sempre acreditando que somos protagonistas, que todas as câmeras nos observam, porque de repente parece que nossa vida se tornou um reality show. E a gente não se dá conta que tem uma sombra. Então Jung vem nos falar desta sombra. Ela está no nosso inconsciente. E nós a visualizamos no outro. Eis porque, quando identificamos que o outro tem as nossas falhas, como diz a psicologia e Adenauer evidencia que o outro é o espelho onde nós identificamos refletidas as nossas falhas, nós queremos criticar, vamos acentuar, nós queremos apedrejar e de repente voltamos ao Evangelho de João, quando a mulher adúltera é pega e o Cristo força os acusadores, aqueles puritanos, aqueles que colocam uma capa de pureza, a condição de sepulcros, caiados de branco por fora, e a força moral, ou o canto do amor, assevera: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E os ensinos ali tratados se espargem por sobre a humanidade dos nossos dias. Há uma necessidade de combater a sombra, a nossa sombra, a condição instintiva que todos nós somos detentores. Mas essa sombra só é diluída na nossa luz, no nosso self, ainda dentro dos arquétipos junguianos. E quando estamos acendendo essas luzes, retirando esses véus, nós estamos dando espaço para que o homem-anjo se expanda, para que a luz dilua sombras. Então, onde tem luz, não há sombras. Se saíssemos deste ambiente da psicologia, para mergulharmos no ambiente da fisiologia, Deus, queridos irmãos, nos dá o alento e nos auxilia, porque se perdoar é esquecer, nós costumamos asseverar: como posso esquecer de dificuldades que passo? Faz-se necessário identificar a construção ou a evolução filogenética, o nosso tronco cerebral, ali onde estão os mecanismos do automatismo, para que a gente tenha o cérebro reptiliano. Mas depois, ao longo de milênios, o sistema límbico. E quando nós estamos estudando o cérebro, em suas disposições, que nós passamos pelo pensamento de Dr. Paul MacLean, mas se faz necessário também trazermos Daniel Goleman, ele que trouxe-nos um livro de inteligência emocional.
que foi um grande clássico, um best-seller. E nós nos lembramos que ali ele explica os nossos dispositivos, a partir de pesquisas como o neurocientista Joseph Ledoux. E ali Ledoux vem nos dizer que nós temos as amígdalas corticais. E essas amígdalas são os arquivos da nossa emoção. Mas que nós temos o hipocampo. E o hipocampo é a recordação, é o arquivo das nossas experiências. Quando nós falamos em Deus, falamos que Deus colocou 2 departamentos, um da lembrança em si e outro da emoção. Sim, meus queridos irmãos, porque nós, em harmonia orgânica, não poderemos esquecer alguns fatos, como, por exemplo, uma pessoa que se insinua na construção da nossa família e promove um desajuste, e daí vem uma separação. E muda toda a estrutura da família. Como nós vamos esquecer? Acontece, porém, que se é difícil esquecer a separação, e não nos é possível porque nossa vida mudou, mas nós poderemos esquecer ou se desvencilhar do conteúdo da mágoa, do rancor, que este é guardado na amígdala cortical. E como vamos fazer? Como vamos mergulhar neste conhecimento? Perdoar é esquecer a emoção. Felizes são os misericordiosos. No dito popular, quem deixa passar, passa também. Quando Jesus entoa a oração em síntese e em profundidade, ele roga para que nós sejamos perdoados, porque nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é uma expressão verbal, é o reconhecimento das nossas falhas, mas ainda no ambiente da nossa racionalidade, faz-se necessário a compreensão de nos libertarmos, porque Jesus na cruz, de braços abertos, asseverava: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Não sabiam, em sua ignorância, a ação que promovia. Naquele que foi só amor, só cura, só direção. A escada de luz lançada às sombras. Então, quando nós precisamos da racionalidade, nós a encontraremos a explicar os fatos. Faz-se necessário por vezes, quando, em dado momento, um ato modifica a nossa vida, como em outro momento já trouxemos. Aquele casal que só tinha um filho e que preservava-o com todo cuidado para que não fosse machucado, até em excesso, em superproteção. É quando surge uma discussão dele querendo ir visitar a avó numa tarde de domingo. E o pai mergulhado em um estudo. A mãe não dirigia, pede para que o pai vá levá-lo. E o pai, então, pede para que ele pegue o ônibus. A mãe o leva até o ponto. O deixa, no sentido dele começar a ter esse processo de independência natural e necessário. Quando um carro
desgovernado porque o motorista aparentemente embriagado sobe a calçada e atropela, ceifando sua vida. O único filho. A dor foi tão grande que promoveu agressões entre os cônjuges e vem a separação. Como perdoar? Como esquecer? Mas nós estamos entendendo que perdoar e esquecer tem conotações. Os dias passam e no conflito, o pai revoltado pensa uma forma de ceifar a vida daquele motorista embriagado. E se utilizando de 1000 recursos, vai visitá-lo no presídio, onde ele se encontra encarcerado. É claro que não tinha recursos para ceifar a sua vida. E aí, quando ele se encontra cara a cara, ele não se equilibra e vocifera: a minha vontade era tirar a sua vida. Só não faço porque não posso, mas tenho tentado de todas as formas. E o outro do outro lado diz: faça-o. Faça-o porque eu não consegui fazer. E mais do que nunca eu não quero viver, eu quero morrer. Tentei e não consegui, até nisso sou um fracassado. Aqueles dias eram dias conflituosos. A discussão em família, a mulher querendo a separação. Na sexta-feira fui demitido. Voltei para casa arrasado. E porque cheguei antes da hora marcada, minha mulher se encontrava com o amante. Caí na embriaguez. E comprei um veneno para me suicidar. Tomei-o com álcool. E desgovernado quis jogar o carro em algum lugar. Enquanto me dirigia, perdi o controle. E a minha era a vida que eu queria tirar. E tirei a vida de um adolescente. Por favor, me mate. Sou um desgraçado. E o pai narra que olhou e viu um homem mais sofrido do que ele mesmo. Saiu em lágrimas. Procurou a companheira, explicou. Aquele acontecimento nunca mais ele esqueceria. Mas quando visse aquele homem, não mais teria ódio. O arquivo da amígdala cortical fora ressignificado. A memória do hipocampo se manteria. São departamentos distintos. Se há ainda uma necessidade de racionalizar para perdoar, que assim seja. A necessidade do perdão tem tanta significação para a nossa jornada que, como falamos anteriormente, o capítulo 18 vai ter uma passagem muito significativa da necessidade da conquista deste tesouro, a capacidade de perdoar. Quando nós amarmos em profundidade, continuadamente perdoaremos.
mas até lá nos utilizaremos destes argumentos para esta conquista derradeira, final. Quando Jesus asseverava a necessidade do perdão, vamos encontrar Pedro, o Pedro que significa o torrão que todos nós somos, aquele que segue, mas ainda claudica, aquele que ainda recalcitra. E Pedro escuta o cântico do Cristo asseverando a necessidade do perdão. E ele parece sair daqueles páramos, daquele ambiente luarizado, e visita a sua região sombria, ainda tardia, ainda recalcitrante. E faz a pergunta que 2000 anos depois ainda o fazemos: Senhor, e até quantas vezes perdoaremos o nosso irmão? Por que Pedro assim perguntava? Porque nos ensinos antigos, e nós poderíamos trazer Jó, no capítulo 33, versículo 29, ou em Amós, no capítulo 2, verso 1, 4 e 6, que ali assevera que o Senhor perdoaria em até 3 vezes, mas não em 4. E o Cristo responde: perdoará teu irmão não até 7 vezes, como Pedro diz. Perdoará 70 vezes 7. Se na numerologia o 7 quer dizer plenitude, o Cristo está nos falando daquele que conquista a compreensão do perdão, perdoará indistintamente quantas vezes forem necessárias. Porque sendo a capacidade do perdão uma conquista do ser, sendo um tesouro da imortalidade, o tempo não desgasta. Eis então porque Jesus dá continuidade. E ainda no capítulo 18, ele narra a parábola em que o rei decide prestar conta, tomar contas, e busca a condição de credor os seus devedores, e procura um homem que lhe deve 10.000 denários, que é uma fortuna. E como a lei preceitua, ele tinha direito de pegar a mulher e os filhos deste homem como todos os bens para o pagamento das dívidas. Mas o homem roga: Senhor, dê-me um prazo, não destrua minha família e eu te pagarei. E o rei, sensibilizado, perdoa. E este homem sai e no deslocamento se depara com um dos seus devedores, que ele devia 100 denários, uma ínfima parte do que ele era devedor. E toma o homem à força e diz que vai vender sua mulher e seus filhos. E aquele homem que ele devia 100 denários clama: Senhor, dê-me um tempo, e eu pagarei até o último centavo. E ele, de forma inflexível, diz: jamais pagar-me-ás agora, tomarei o que é meu por direito. E um observador que vê as duas cenas volta e conta ao rei, e o rei, revoltado com o comportamento do homem que devia 10.000, e ele perdoa, e por sua vez não perdoa 100, e ele manda buscar e lhe cobra com juros e correções. Eis porque neste palco de tantas informações, são 2 milênios
de conhecimento. Não faltam os recursos das ciências a espraiar quem é o ser, e as luzes espirituais se aprofundam. A doutrina dos Espíritos junge esses conhecimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, minudencia a necessidade de concebermos o perdão. Irmãos, quando nós agasalhamos o Cristo como caminho, deveremos caminhar como Ele caminhou, e se torna inevitável o autoconhecimento, para que os nossos passos tragam a lembrança e a presença dEle à sociedade. Se o ódio tem sido propalado como dantes nunca foi evidenciado, é porque o Cristo, a luz, que foi depositado em seus seguidores, os aromatizadores, têm esquecido do propósito existencial. Esteja onde estiveres, se o Cristo te convida e tu sentes o magnetismo dele a cativar-te, imite-o, pois. Exercite o perdão nas menores contrariedades. Não se deixe levar pelo impulso. Não se deixe levar pelo momento. Ama, pois, e perceberá a necessidade que tem de se libertar. Aquele que perdoa, liberta-se, como a fragrância que saída do frasco do vasilhame enebria o ar e ganha as alturas. Aquele que não perdoa, que agasalha a mágoa e o rancor, ergastula no seu ser um pensamento contrário à sua essência. Eis porque, na atualidade, nós vamos identificar que a fonte das mazelas, das patologias, é o comportamento. A doutrina espírita apresenta à sociedade o perispírito, ou, em palavras mais acadêmicas, modelo organizador biológico. É quando nós agasalhamos o sentimento contrário ao amor, ele se evidenciará como patologia ou como a gênese das patologias, dilacerando o equilíbrio, aumentando em desarmonia a multiplicação celular, trazendo as distonias cardíacas. O ódio, o rancor é mazela da alma. Não encontraremos a plenitude sem que nós amemos, e quem ama não agasalha o ódio. Michel de Montaigne asseverava: não é o corpo, não é a alma, é o homem. Por mais que nós tentemos dissociar, nós somos juntos. E se no espírito nós não agasalharmos o amor, as distonias ocorrerão nas individualidades e, consequentemente, na sociedade. Os nossos olhos têm registrado a desarmonia, o ódio, o rancor. E aquele que odeia o seu irmão anda em trevas, e onde há trevas não há luz. Se tu dizes seguir Jesus, deve andar como ele andou.
que a divina paz do Mestre amado seja sedimentada em vossa alma. Não acredites que caminharás nesse mundo seguindo Cristo sem ser agredido, apedrejado, mas deverás lembrar como ele andou, e o perdão acompanhará os teus passos, para que mais adiante bem-aventurado serás, porque fostes perseguido, porque por onde passastes, trouxestes a presença do Cristo. Que essa divina paz tome conta de vós, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos agora ao nosso passo. E porque falamos de conflitos e do tesouro amoedado da paz, vamos nesse instante idealizar um encontro com o Mestre. E no primeiro momento, nos lembrarmos quando Pedro quis defendê-lo usando a espada. E ele disse: embainha a tua espada, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Desguarnecido das armas físicas, vamos mergulhar em nós e excluirmos as agressões verbais, excluirmos o orgulho, nos reconhecermos falhos, as roupas rotas, o olhar para baixo, no reconhecimento dos nossos equívocos comportamentais. E idealizemos esse encontro, onde chegamos de todos os lados e o Mestre está no centro. Porém, a sua luz não nos ofusca e convida-nos a olharmos para Ele. E nós então proclamamos: Senhor Jesus, os nossos passos quase sempre têm se distanciado dos Teus ensinos, as nossas decisões apaixonadas, racionais, frias e exclusivistas te negam. Mas se reiterado têm sido os nossos erros, contínuo é o vosso apelo. Vinde a mim, tu dizes, e agora que a dor nos trespassa, as tuas palavras ressoam no meu eu. Jesus, perdoa-nos. Temos agredido, vilipendiado, maltratado. Mas o ódio tem palmilhado os nossos dias. A colheita da nossa semeadura tem nos agredido. Ó Cristo, embaixador divino, príncipe da paz, perdão contínuo espargido a todos nós.
amealha-nos, enreda-nos, coloca-nos no redil do Deus de amor, para que a paz viceje em nós e, por consequência, tome conta do nosso orbe. Permaneces assim conosco hoje e sempre. Que assim seja.